O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Olá, meu nome é Dilamene Avelar, é um prazer estar com vocês mais uma vez na programação Aprendendo com Jesus da Casa de Paz José Cambinda. Peço permissão a vocês nesse momento para que se recolham. Se alguém quiser deixar um copinho de água para fluidificar, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração de abertura. Mestre amado, eleve ao Pai a nossa prece, que os mentores espirituais dessa casa tão bendita nos ilumine, nos intua nessa noite, para que possamos transmitir essa palestra e que esse estudo do Evangelho ilumine, console e ampare a todos nós e abençoe sempre essa casa do caminho. Que a sua doce paz nos ilumine, que o nosso Pai Criador e os mentores espirituais da Casa de Paz José Cambinda nos permita esse trabalho da noite de hoje. O nosso muito obrigado, nosso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Boa noite a todos. Hoje faremos a leitura de uma página do livro Minutos de Luz, de Ariston Teles, pelo Espírito Pastorino. Problemas. As dificuldades encontradas dentro e fora de você são fatores de desenvolvimento do seu espírito de perseverança. Jamais desanime nas tarefas do bem. Às vezes, você pensa estar desamparado, esquecido pelos espíritos da luz. Não é o que acontece. Nos trechos mais difíceis da existência, se nos faltasse o amparo do alto, fracassaríamos no primeiro lance. Os problemas acontecem para que você, inclusive, possa conquistar o mérito e a alegria de ter sabido perseverar. Não desanime. Na hora certa, a luz vai brilhar. É um prazer. E o assunto da noite de hoje é o Cristo Consolador. O objetivo é, aprendendo com Jesus, uma forma muito singela, com o objetivo de tocar os nossos corações e nos ajudar nesse processo que nos encontramos evolutivo, né? É nos lembrar que esse é o grande amigo, né? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele estava reunido com os apóstolos, era a última ceia, e ele dizia: eis que me vou, mas vos enviarei um Consolador, que há de ficar convosco eternamente. É o Paracleto, né? Então o Paracleto significa advogado, mensageiro, né? Então nós estamos aí com esse evangelho. Mas vamos lembrar também que nós vamos ver o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido. E ele nos diz aqui, o jugo leve, dizendo-nos assim: vinde a mim, todos vós, que estáis aflito e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Tomai de mim, tomai meu jugo sobre vós. Aprendei comigo, eu sou doce e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois o jugo é suave e o fardo é leve. Aqui Jesus nos mostra e deixa bem claro a sua condição,
no planeta de servir, amparar, ensinar, repetir e amparar de novo. Então é isso que ele deixa assim bem claro. Quem vai buscar consolo com ele, quem vai encontrar esse consolo, a forma que eu vou buscar esse consolo vai fazer toda uma diferença, tá? Então, a mensagem de Jesus consoladora é para aquele que já está aberto, receptivo, disposto a entender todo um processo que ele está vivendo. Porque se a gente remontar a nossa condição evolutiva, se eu não acredito que a vida continua, a minha vida é injusta. Deus é injusto. Por que eu sou assim e o outro está numa situação melhor? Por que eu estou doente e o outro é saudável? Por que um é aleijado e o outro é perfeito? Agora, quando eu entendo e aceito o mecanismo da reencarnação, então, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? É o aperfeiçoamento moral. Então, nós estamos aqui para expiar ou para provar. Algumas uma missão maior, Gandhi, Francisco de Assis e tudo mais. As nossas missões são missões sim, porque eu tenho a missão como mãe, conduzir meus filhos. Eu tenho a missão como esposa, ser uma boa esposa. Então, eu como filha, eu tenho uma missão. Então, é uma missão, né? Nós não vamos comparar o nosso proceder, o nosso objetivo com o objetivo do outro. Por isso que ele fala que o fardo é leve e o jugo é suave. Então, vai vir de acordo com minha condição, com a condição do que eu consigo fazer. Tá? É como se alguém que tivesse uma dívida muito grande e ele fala assim, olha, eu vou te permitir que você me pague de forma mais leve, mais branda. Exatamente isso, o jugo e o fardo, tá? Então, para ficar bem claro, os sofrimentos, as misérias, as dores, todas as perdas de ente querido, só através da fé no futuro, da vida futura, só através da reencarnação, você vai encontrar o consolo. A reencarnação é a demonstração física, justa, da misericórdia e do amor de Deus. Então, aqui nós temos um agente nivelador nesse planeta, que é o maior agente de progresso. É a dor. A dor nivela o branco, o preto, o rico, o pobre, a criança, o velho, a pessoa que está na roça, a pessoa que está na cidade. A dor nivela as criaturas. Então, como eu vou consolar essa dor? Lembra do bem-aventurados aflitos? Como que eu vou entender essa bem-aventurança? Como eu vou me adequar a isso tudo? Então, se eu não entendo esse ensinamento que Jesus me trouxe, fica tudo muito difícil. Porque aí o que vai acontecer? Ao invés de eu me direcionar para as coisas espirituais, eu vou me direcionar para as coisas materiais. E aí, nesse momento, eu vou criar um vazio, uma distância. E aqui que vai dar o problema. Aqui vai dar o problema. Então, ele diz aqui, olha, a justiça de Deus que ele veio nos ensinar, nos exemplificar, nos mostrar como que isso se dá, tá? Então, vamos aqui. Ele veio para os que estavam aflitos e fatigados. E aí? Quantas aflições nas nossas vidas são porque nós não soubemos fazer as coisas? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, não podemos nos esquecer disso. Então, quando Cristo nos convida, vinde a mim, Ele está me convidando a seguir os seus ensinamentos. Então, qual o ensinamento que Jesus disse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a lei de Deus e de todos os profetas. Então, cabe a mim um objetivo: o amor. Toda vez que eu me afasto do amor, toda vez que eu me afasto da lei de Deus,
eu vou gerando sofrimento, eu vou gerando dificuldade para mim. Então, Jesus vem, ele não fala para você, ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflito e sobrecarregado. Ele falou que ia tirar o seu sofrimento? Ele falou que ele ia acabar com esse sofrimento? Não, ele fez um convite. Por que ele faz isso? Porque ele está nos alertando sobre a nossa responsabilidade, sobre algo que nós criamos. Deus não está punindo ninguém. Nós estamos num processo de correção. Se a gente for lá na questão 258, vai ver lá, provas atuais, escolha das provas, aliás, desculpa o erro, escolha das provas. Então, você quer dizer que eu estou aqui, eu fiz essas escolhas? Sim, fez essas escolhas. Então, hoje eu não posso dizer, é culpa do fulano, a responsabilidade do Beltrano. Não, eu tenho consciência que a responsabilidade é minha. Eu tenho um cartão de crédito. Eu vou ali, gasto, além do valor que eu recebo mensalmente. O que eu gerei? Uma dívida, um problema, uma aflição. Foi alguém de fora? Não. A minha própria ação gerou todo esse sofrimento. É isso que ele nos alerta sobre a responsabilidade. Então, diante das dificuldades da vida, eu tenho dois caminhos: a resignação e a obediência. A resignação é quando o meu coração entende que eu não estou sendo punida, eu estou sendo corrigida. E a obediência é quando eu entendo que se eu obedecer os desígnios divinos, se eu obedecer às leis de Deus, eu vou gerar para mim fortaleza, eu vou gerar para mim a consolação e vou gerar para mim uma futura possibilidade mais leve. Por isso, sim, o fardo é leve, o jugo vai ser suave. Porque a lei de Deus, à medida que eu vou cumprindo a lei, vou entendendo que isso tudo vai me gerar mais equilíbrio, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Então, esse processo que nós estamos de evolução, e nós estamos num planeta que você vê isso, ó. Por quê? As escolhas. Eu sempre gosto de lembrar, tem pessoas que estão semeando e tem pessoas que estão colhendo. E aí, essa que é a nossa questão. O que nós estamos semeando e o que nós já semeamos e agora estamos colhendo? Tem que fazer uma reflexão. Então, Jesus nos abandonou? Não, ele disse, olha, eis que me vou, mas não vos deixarei só. Enviareis um Consolador que há de ficar convosco eternamente. Mas eternamente por quê? É da lei de Deus. Tudo que é da lei de Deus é para todos os planetas, é para todas as criaturas, as encarnadas e as desencarnadas. Nós estamos sobre a mesma lei, porque é misericordioso e justo. Ele não faz diferença. São todos filhos e ele cuida de todos os filhos, né? Então, aflições que nós vivemos é um alerta. Olha só o que aquela ação gerou na minha vida. Olha só o que aquele mau hábito gerou na minha vida. Olha só, quando eu faço coisas boas, eu gero dentro do meu coração um conforto, uma leveza. Então quando eu faço alguma coisa que fere a lei, eu me sinto mal. Quando eu tenho consciência, à medida que eu vou me responsabilizando, e lembra da questão 919, o autoconhecimento? À medida que eu vou trabalhando esse autoconhecimento e me conscientizando cada vez mais que eu sou responsável pela minha felicidade e pelas minhas dificuldades, eu começo a ver que o meu objetivo tem que mudar, as minhas ações têm que mudar. Porque a gente fala muito do querer ser feliz, né? Eu quero ser feliz, mas eu tenho obrado para gerar felicidade na minha vida?
A questão também é isso, né? Por isso que ele não fala que vai tirar a dor, ele fala que vai ajudar transformando o fardo leve e o jugo suave. Isso ele fala, porque ele fala, vinde a mim, que comigo, com ele como? Lembra quando Paulo diz, hoje não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive dentro de mim? Quando eu trazer essas leis, esses ensinamentos para o meu coração, para o meu raciocínio, eu vou ter isso de forma mais compreensiva, vou ter mais clareza. Porque hoje as pessoas falam muito de ciência. Sim, ciência. A ciência me dá entendimento desse mecanismo todo. Que quando eu me desequilibro emocionalmente, eu gero uma cascata química no meu corpo que pode gerar ali uma reprogramação no meu DNA, gerando consequências futuras. Aquilo que André Luiz dizia, uma crise de raiva é um pequeno suicídio. Por quê? A sua pressão arterial, batimento cardíaco, tudo vai mudar. Então você pode ter ali algumas dificuldades físicas, né? E outras coisas mais. Então, ele vem nos lembrar. E esse é o objetivo de Jesus, a consolação, o tempo todo, nos lembrando dos mandamentos, nos lembrando que se nós buscarmos o que é o nosso alvo, aquilo que é o nosso alvo, que é a vida futura, quando ele fala, vinde a mim, ou quando ele fala, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Mas como eu vou ser consolada se eu não sou resignada? Como eu vou ser consolada se eu sou uma pessoa ingrata? Não vou ser consolada, não vou conseguir sentir consolo. Porque como pode isso acontecer comigo? Porque é isso que o ingrato faz. O resignado, como que isso aconteceu comigo? Por que ele é especial na lei? Não existe especial na lei. A lei é para todo mundo. Então, quando Jesus fala assim, olha, se você quer ganhar a vida, larga tudo e segue-me. Larga tudo e segue-me. O que ele quis dizer com larga tudo e segue-me? Ele estava nos lembrando das coisas que nós nos apegamos. E essas coisas são verdadeiras entraves na nossa vida. As pessoas se apegaram tanto o exterior, o ter, que o ser do bem, o ser fraterno, o ser do bom, ser bom, né? Aquilo que ele entende como caridade, benevolência, indulgência e perdão. E a gente ficou preso nas coisas da terra. Não, é felicidade, eu vou curtir a vida e tudo mais. E esqueceu que nada disso eu vou levar. Mas o que eu amealhar no meu coração, isso eu vou levar. Então, para que a gente siga em frente, a gente tem que entender algumas coisas e ficar bem claros nas nossas vidas. A dor, ela é educadora. Ela corrige. Como que eu tomo um tombo, eu machuco o joelho. O que eu faço? Eu deixo aquilo para lá? Não, eu vou no médico, ele vai fazer uma asepsia, ele vai suturar e aquilo vai se curar de novo, não é assim? Mas se eu não tenho dor, quando eu visse esse machucado, talvez ele já tivesse com alguma bactéria ali e tivesse problema maior. Então, a dor tem uma função física. Quando eu tenho dor de cabeça, qual o sinal por que eu tenho dor de cabeça? É claro que dor de cabeça tem várias causas, mas ela é um sinal que existe uma causa que gerou aquilo, né? Então, as demais dores, a dor moral, a dor da perda de uma pessoa amada, a dor de ter sido ofendido, de ter sido rejeitado. Então, como que eu vou entender essas coisas se eu não buscar consolo nos ensinamentos do Cristo?
e entendimento para isso. Porque a dor está me educando, na verdade, me reeducando. Não era necessário se eu já tivesse aprendido a lei lá atrás e estivesse praticando ela hoje. Mas a misericórdia é tão boa, é tão grande, que ele fala assim, não, meu filho, volta, vai lá, refaz seu caminho. É isso que ele quis dizer, né? Então, como que eu desenvolvo as minhas virtudes, das quais vão me dar força para eu ter coragem de vencer as minhas dificuldades? Se eu preciso desenvolver paciência, né? A virtude da paciência. Eu vou estar do lado de pessoas pacíficas, boas, calmas? Não. A paciência eu vou desenvolver com aquelas pessoas que causam um limite em você. Sabe, aquele doce de limão que a gente às vezes convive? Aquela pessoa difícil, amargosa, né? Ali eu vou estar desenvolvendo paciência. Lembra quando Francisco de Assis fala assim, Senhor, fazei-me instrumento? Então, como que eu vou ser instrumento na paz se eu não trabalhei a paciência em mim? Porque a paciência é a ciência da paz. Hein? Então, nós vamos sendo trabalhados. Então, assim, a dor, ela tem essas três características. A da expiação, a da provação e a dor da missão. Que nós vamos passar por isso tudo, né? Você imagina, dentro da família. A família é uma aula, né? A família é uma escola. A primeira escola que você vive é a família. Ali você vai aprender tudo: direito, respeito, paciência, humildade, resignação. É na família, né? E nós temos que nos dar graça de ter uma família. Dá graça sempre. Porque Deus nos coloca junto de pessoas que nós deixamos para trás. Aí o que ele faz? Ele é bom? Ele fala assim, não, eu vou colocar eles juntos de novo para que eles possam trabalhar as arestas e aprender a amar, a respeitar, a tolerar, a ter paciência um com o outro. Porque se eu não tiver do lado de pessoas que testem isso, como é que eu sei que eu tenho paciência? Como é que eu sei que eu tenho tolerância? Como é que eu sei que eu sou resignada? Não tem jeito. Então, o consolador, o paracleto, o advogado, ele vai advogar para mim como? Quando eu pratico bem. A minha prática do bem vai ser aquilo que Pedro fala, que nós vamos ter sobre nós, né, aquela força maior, porque vai advogar em nossa causa, vai advogar sempre. Todo bem que eu faço é meu advogado, tá? Então, fica bem claro o que é o paracleto. Ele é um intercessor. Ele é um intercessor. Ele intercedeu junto a Deus. Ele vai nos instruir. Isso que o objetivo é esse, né? Mas ele vai nos auxiliar sempre, sempre. Então, nisso que consiste muitas dificuldades de algumas pessoas entenderem esse consolo de Jesus. Tá? Enquanto a criatura não entender que Jesus Cristo traz toda o ensino para si, o nosso mestre e consolador, todos os ensinos dele, todos os ensinos. Por isso que o único título que ele aceitou é ser mestre. Quando chamaram ele de bom, ele falou, não, bom é o meu pai que está no céu, mas de mestre eu sou. Porque quem ensina é um mestre, e ele é um mestre, um bom mestre, né? Então, quando eu adquiro consciência e responsabilidade que eu sou aquele que gerou tudo isso que está na minha vida, e falo assim, não, se eu fiz, eu posso consertar.
Se eu fiz, eu tenho uma escolha de fazer, vou mudar a minha atitude para fazer um outro fim. Porque olha só, o início eu não posso desfazer, mas eu posso, a partir de agora, projetar um futuro melhor para mim. Através da mudança de atitude, eu vou poder mudar o meu futuro para uma condição muito melhor. E aí a vida vai ser leve, o fardo vai ser suave, porque o perdão, a tolerância, a obediência, a resignação vão fazer parte de mim, tá? Então, nesse sentido, isso tudo é uma escolha. Qual a escolha que eu tenho feito? É a nossa realidade. Eu tenho 2 caminhos. Qual caminho eu tenho optado? Aquele que vai me gerar facilidades materiais ou aquele que vai me gerar condições melhores no futuro? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Então, nós vamos ver aqui que, na verdade, quando a gente compreende que não há sacrifício, não existe esse sacrifício, existe compreensão do que eu estou passando, tudo muda no meu olhar. Eu tenho que mudar a minha visão da minha realidade. Essa que é a verdade, né? A gente vai vencendo. Então, a prática do bem vai nos levar a isso. Bezerra de Menezes nos diz que a doutrina, que é essa grande consoladora, porque ela diz de onde nós viemos e para onde nós vamos, por que nós estamos aqui e com que as pessoas estão ao nosso redor, quais as razões, é aqui, é na doutrina, ela está te esclarecendo isso. Nós não estamos com as pessoas erradas, nós não estamos no lugar errado, no país errado, não. Com o governo errado, não, nada disso. Com o chefe errado, com a mulher errada, não. Nós estamos com as pessoas certas. Agora, o que eu tenho que aprender com isso tudo? O que eu estou tirando de entendimento disso? Porque na medida que eu entendo isso e mudo meu modo de proceder, a coisa vai, tá? Então, o Evangelho, o capítulo 5 nos fala dos bem-aventurados aflitos. Então, como eu entendo essa aflição? Como eu posso mudar isso tudo? Como eu gerei essas dificuldades na minha vida, tá? Esse capítulo nos fala, o capítulo 6, do Cristo Consolador, Consolador prometido. Então, o que ele está nos querendo? O que ele quer de cada um de nós? Coragem, bom ânimo. Se nós formos lá na questão 903 em diante, ele vai falar sobre isso. Como eu faço para vencer as minhas viciações, as minhas más inclinações, as minhas dificuldades íntimas? Eu tenho que ter vontade. A questão toda é que nós temos vontade daqui para fora. Aqui dentro, ela ainda não é vontade. A gente tem um conflito com o que eu quero fazer e com o que eu devo fazer. O que eu quero? Eu quero facilidade. O que eu devo fazer? A prática do bem. A questão é essa. Então, a dor, ela acaba sendo purificadora. É igual o colégio. Você coloca seu filho no colégio. Nós também fomos no colégio. Nossos pais tiraram de lá porque tinha prova? Não, porque eles sabiam que era necessário. Exatamente a nossa realidade aqui. Quando a gente ora pedindo a Deus força, aos amigos espirituais, quando a gente toma um passe, o que está acontecendo ali? Eu me abro para as infinitas possibilidades de mudar de atitude. E mudando de atitude, de plano mental, de renovação, eu consiga vencer as limitações que me levaram às dificuldades que eu estou naquele momento. Então, a oração é para me dar força, coragem para mudar de atitude, né? Aqui que é a questão.
Então Deus, Ele nos coloca sempre nas situações para que a gente aprenda. Você imagina, olha a natureza. Olha a natureza. O diamante, para ser diamante, ele sofre uma pressão tão grande para ser a pedra que ele é, especial. Você imagina, uma semente, ela morre daquele peso todo, aquela situação toda, e daqui a pouco, aquele mal-estar todo, ela rompe a casca e começa a sair os primeiros brotos. Todo mundo passa por situações assim, de limite. Então é daqui, é dessa força que a coisa vai mudar, né? Então olha que coisa interessante. Uma moça explicando que a uva, quando ela está num ambiente com muita facilidade, ela não dá um vinho bom. Mas quando ela está num ambiente com pouca água, com bastante dificuldades, ela dá o melhor vinho. Então, muitas das vezes, o que você acha que está sendo muito ruim na sua vida, na verdade, está te transformando num grande diamante. Pensa nisso. Dá graça, porque nós não estamos sozinhos no processo. A espiritualidade nos conduz, nos ampara, nos orienta, nos intui. Segue em frente. Chico diz, a dor é para a vida aquilo que o buril é para o mármore sem forma. Quer dizer, ele vai tirando as arestas. A dor é exatamente isso. Quando a gente vai soltando o desnecessário, é desnecessário. Olha só que coisa interessante. Gandhi, ele percorria uma calçada com muitas lojas e ele disse assim, ele começou a rir. E quem acompanhava disse, mas por que está rindo? Ele falou assim, eu estou rindo porque nada disso me é necessário. Eu não preciso disso para ser feliz. Olha que libertação. A gente ainda tem nas dificuldades. Então, nós estamos aqui num aprendizado. Bendiga, né? A oportunidade. Jesus é o nosso guia e modelo. O guia e modelo está nos dizendo assim, vem a mim, eu estou aqui para te ajudar. Então, no seu momento de dificuldade, busque Jesus na oração, observe as suas atitudes, observe o exemplo que Jesus dava diante de todas as situações. Observa, quando ele diz nega a si, nega os seus maus hábitos, nega essas crenças limitantes, nega o seu apego. Não vamos confundir perdulário, gastador com desapego, gente. Desapego não é isso, tá? Pelo amor de Deus, né? Então, tomar sua cruz. O que é tomar a cruz? Ué, você não veio para cá com um processo evolutivo? Com todo um script para o seu processo evolutivo, família, país, situação física, cultura, tudo mais. Então, esse é o seu legado, né? Essa é a sua herança evolutiva das coisas que você foi carregando lá. Então agora você não vai, não, eu vou me livrar de tudo e vou seguir Jesus. Não é isso que ele pede. Não é isso que ele pede. Se me amas, vem. Então, aceitar e cumprir a lei. É isso que ele quer. Aceita e cumpre a lei. A mensagem da cruz, que a gente vai ver Jesus lá na cruz, parece extremamente dolorosa. Só que a vida eterna, a nossa vida futura, esse que é o nosso objetivo. Esquece a cruz, foca no alvo,
foca no alvo, né? Então, ele foi abandonado, não perturbou-se. As pessoas ofenderam, ele não se perturbou. Quando você estiver diante de uma situação de vez, pensa assim, tá bom. Porque se você começar a reclamar é clamar mais. Então, quando eu clamo mais, vem mais para mim. Mais sofrimento, mais isso, mais, porque eu estou clamando mais, né? Então, o autoconhecimento, ele vai nos trazer muita ajuda, tá? Então, o que tem perturbado muito e afastado muito o homem do entendimento é esse apego. Lembra quando Jesus falava dos religiosos? Fariseu, tu não entras no céu e não deixa os outros entrar. Nós temos que ter muito cuidado para não nos confundir. Viu o samaritano? Ele parou, ele ajudou, ele amparou, o cara fez caridade. O fariseu passou e não fez nada. O outro passou e não fez nada. Então não seja assim, né? Não seja assim. Então a doutrina, ela vem para nos consolar e nos mostrar que a vida continua, que vale a pena mudar. Mas as pessoas são assim, você não é todo mundo, já dizia a nossa mãe. Você não é todo mundo. Então vamos seguir em frente, né? Olha que coisa interessante. A dor, ela é um processo. E se eu aceitar esse processo e tirar um entendimento disso e tentar corrigir isso, tudo muda ao meu em torno de mim, tá? Então, por isso que ele fala, Espírito, amai-vos, instruí-vos, vamos entender o processo e isso tudo fica mais fácil, né? Estamos numa realidade e tudo que está aqui vai passar. Tudo passa. Tudo, juventude passa, doença passa. Não, Dila, eu estou doente até hoje. Sim, aqui, encarnado, mas você vai desencarnar. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Sabe quando você faz uma viagem, você pega a sua malinha e vai para um lugar, mas você sabe que vai voltar para o seu lugar? Então, nós somos espíritos e vamos voltar para a nossa pátria espiritual. Essa é a nossa realidade, né? A dor que hoje a gente também reclama vai passar, tá? Então, com obediência, com resignação, nós vamos fazer com que isso tudo fique mais leve. Nisso consiste a nossa consolação. Agora, não nos esqueçamos nunca do sentido da vida. O sentido maior da vida. Viktor Frankl, ele nos diz que no campo de concentração só permaneceu vivo aquele que tinha um sentido para a vida. Qual o sentido da sua vida? Pensa nisso. O ter é muito interessante, necessário. Nós estamos aqui no processo material, mas ele não é imprescindível. Agora, o ser do amor, ser da paz, ser aquele que une, ser aquele que cala, ser aquele que tolera, aceita. Você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo que está dentro de você com essas atitudes. E tudo na tua volta vai mudar, tá? Então, diante disso, Jesus fala assim, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Que coisa mais consoladora que essa? Ter a paz, viver em paz. Então, que a gente possa ter a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar força e coragem quando a gente buscar em atitudes reais, verdadeiras, ter coragem para vencer isso tudo, olhar para a vida e ver que Deus não está punindo ninguém, Ele está corrigindo. É como se alguém tivesse para cá e Ele falasse, não filho, é sempre em frente. Quando o filho pródigo volta para casa, o pai vem correndo abraçar seu filho. Ele dá uma sandália, ele põe um anel e põe uma roupa no filho. Qual a simbologia disso tudo? Quando eu entendo que todo o meu processo, esse processo divino,
A sandália vai ser aquilo que vai suavizar meu caminho. O anel é a aliança. Eu e o Pai somos uno. A roupa vai ser a nova encarnação com novas condições. Que Jesus nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês de novo. Rogo a vocês nesse momento que fechem os olhinhos. Respirem fundo, solta o ar bem devagarzinho. Deus, Pai querido, falangeiros de Maria, mentores espirituais da casa de Pai José Cambinda, aqui nos encontramos agradecidos por nesse momento ter compartilhado o pão do Evangelho que une, que consola e ampara, que cada um de nós possa ter alimentado o seu coraçãozinho com as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva os nossos corações, que as bênçãos de Deus permaneça com todos nós, encarnados e desencarnados. Assim seja, o nosso louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre há de ser louvado. Gratidão. Até breve. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.